tirar isso daqui para ficar melhor. Boa noite a todos. Alegria poder estar com todos aqui nesta noite e uma satisfação mesmo, depois de um tempo, estar de volta. Agradeço aí pela oportunidade mais uma vez concedida, né, pelos irmãos. Fico muito contente mesmo, feliz de rever a prima, que nem cumprimentei, o primo também. Depois nós podemos fazer. Eu gostaria de trazer, amados irmãos, um assunto que é muito pertinente nos nossos dias, haja visto que os tempos estão ficando mesmo difíceis. Há muita coisa envolvida na mente das pessoas, ao ponto de o que é principal, o que é essencial tem ficado para trás, que é a questão da salvação das pessoas. Hoje o mundo se envolve em tantas coisas, né, ao ponto de dizermos que o que era errado está ganhando vida e passando a ser certo, e o certo está passando a ser errado, e as pessoas estão embarcando nessa onda, né, de coisas, filosofias, que Paulo já falava muito claro a respeito dessas coisas lá no Novo Testamento. Tomar cuidado com as filosofias vãs, enfim. O título que eu escolhi para nós essa noite é fácil ficar fora do céu. É muito fácil ficar fora do céu, muito mais fácil do que as pessoas imaginam, e nós vamos estar falando um pouquinho dessas condições, dessa questão nesta noite. A verdade é que nós estamos vivendo numa era chamada era de misticismo, né, onde tem um monte de coisa envolvida, fantasias, uma era de efeitos especiais nas pessoas, e com tudo isso acontecendo, meus amados, o conceito de céu, na verdade ele está sendo interpretado de maneira errada. Então, o que acontece? As pessoas hoje estão envolvidas com tantas coisas, que na verdade a questão de Deus tem sido deixada de lado. E quando nós falamos de céu, aí sim, as pessoas estão interpretando errado. Só para nós termos uma ideia, por exemplo, o céu na mente de muitas pessoas é como se fosse assim: olha, se a alma ela é feliz pelo bem praticado, isso é o céu. Assim como, olha, essa alma está perversa porque o cara, então essa é a alma daqueles que, o céu existe na alma feliz pelo bem praticado, assim como o inferno existe na alma culpada. É mais ou menos assim que as pessoas, enfim, hoje as pessoas não têm mais um conceito definido de céu, e as questões de Deus na verdade têm sido colocadas de lado. Ninguém está se preocupando com isso. Para uma outra grande maioria, por exemplo, a existência humana consiste até o fim da sua vida aqui. Ninguém mais está acreditando que existe nem céu e nem inferno. Quem já nunca ouviu aquele ditado que diz: ah não, morreu, acabou? É besteira esse negócio. Basta nós começarmos uma conversa a respeito no tocante a esse fato, nós já vamos ver alguém dizendo: olha, não, besteira esse negócio de céu, besteira esse negócio de inferno, não existe. Com o final da nossa vida aqui, encerra-se tudo. É isso que as pessoas têm definido a respeito do céu, e é por conta disso que eu vou colocar nessa noite que é muito fácil ficar fora deste lugar. No entanto, a Bíblia, por outro lado, ensina que o céu é o lugar onde Deus habita, amém? Mas como nós vamos convencer as pessoas no tocante a isso? A Bíblia ensina muito mais. Segundo a palavra de Deus, está além da nossa imaginação. Lembra lá do versículo de Coríntios que fala que aquilo que o homem não viu, aquilo que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou? Está além da nossa compreensão. Isto é, tudo que nós pensamos que é o maravilhoso está além daquilo ainda. É isso que a Bíblia define.
Mas será que as pessoas estão preocupadas com isso? Talvez eu gostaria até de colocar um pouquinho mais, funilar um pouco mais essa pergunta, mas e nós? Como é que nós estamos encarando a realidade do céu ou do inferno? Será que nós já estamos garantidos nele? Amados, a palavra de Deus também diz que lá é o lugar que não existirá mais nenhum tipo de rancor, nem sofrimento, nem tristeza, nem nada que possa deixar o homem cabeça baixa, né? Ou como se diz aí, né? Down. É o lugar chamado céu. Além de outras coisas mais. Só para nós termos uma ideia, né? A Bíblia coloca 3 céus, né? O céu que é o nosso céu aqui, o céu onde Deus habita, e tem até um terceiro céu, né? Não é o nosso caso não, onde Paulo diz que chegou, né? Até o terceiro céu. Mas como convencer as pessoas que realmente elas precisam disso? Amados, uma coisa que é preocupante é que, embora as pessoas não estejam preocupadas com o céu, e talvez até mesmo nós não estejamos tão preocupados assim, ou estejamos tendo um conceito errado a respeito, nós vamos ver uma coisa. Percebeu que acaba sendo o desejo de todos estarem lá um dia? Até mesmo as pessoas que não acreditam no céu, desejam estar lá. Eu fico impressionado, já falei isso aqui milhões de vezes, né? E vou repetir de novo. Já percebeu quando morre uma pessoa, como que são os comentários? E não é uma pessoa ou outra, não, são todas as pessoas. Embora as pessoas não estejam nem aí com as coisas de Deus, no mundo de hoje, embora isso não faça parte dos seus projetos de vida, mas perceberam que todos estão preocupados? Talvez não dão a devida atenção que se deveria dar, mas bastou essa pessoa morrer, já viu os comentários como são? Ah, mais uma estrelinha lá, oh, se o cara é cantor, está cantando, né? Não sei de onde te tira tanta imaginação assim, mas infelizmente é essa a questão, porque as pessoas têm o desejo de estarem lá um dia, ainda que não o professem aqui. Será isso uma forma de talvez de crer na existência do céu, embora não o confessem? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Só que com um detalhe: o que nós precisamos falar ao ouvir uma mensagem não é desta maneira. Talvez seja a pior mentira que o diabo tem espalhado no mundo, é a condição de que o homem não precisa fazer mais nada e que após a morte ele já vai estar com Deus. Esse erro tem, infelizmente, entrado na cabeça de todos. Mas, amados, nós precisamos. Eu gosto sempre da mensagem do irmão Márcio, né? O irmão Márcio, ele não alisa nas mensagens dele, né? Não estou dizendo que alguém alisa, não. Mas o irmão Márcio até em velório ele fala, ele não usa muito meias palavras, não. Amados, talvez seja essa a nossa postura. Nós precisamos falar para os nossos amigos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que na verdade não é desta maneira. Que se não fizer a vontade de Deus, como a Bíblia determina, não vai estar no céu, não vai estar ao lado dele, na presença dele. Esse talvez tenha sido o nosso papel nessa nossa era, onde as pessoas estão focadas em tantas coisas, mas estão indo para o inferno, imaginando que talvez seja muito mais fácil entrar no céu do que você imagina, enquanto que não é. Que mentalidade é essa que nós estamos vivendo, ou vendo nas pessoas? Mas, amado, nós precisamos colocá-las a par da situação de que não é fácil entrar no céu desta maneira, e a Bíblia vai nos colocar que realmente tem muitos empecilhos que podem nos fazer ficar fora do céu. Não é dessa maneira.
Mas, conforme nós estávamos dizendo, especialmente em velório, percebemos quantas pessoas têm desejado estar com Deus. Mas não é assim tão simples. Em outras palavras, existem alguns critérios que tornam o caminho e a entrada para o céu mais difícil. Venham comigo até, é o nosso título, o nosso texto, Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus capítulo 7, palavras de Jesus Cristo a respeito do que nós estamos falando, só para nós termos uma ideia. Olha, não é tão simples assim, conforme se dizem por aí, conforme acham que podem fazer o que quiserem nesta vida, viver ao bel prazer. Eu vi um vídeo muito interessante que o irmão, acho que foi o irmão Ari que postou recentemente. É daquela maneira que as pessoas estão utilizando, não foi assim, irmão? Acham que pode fazer como for, se portar na casa de Deus dessa maneira, de outra. Será? É assim que as pessoas... Então, quando nós estamos falando dessa maneira, não é somente para as pessoas que estão lá fora. Muitas vezes podemos ser nós utilizando de recursos que na verdade não são próprios, não são condutas especiais para um servo de Deus. Mas quando se faz, por que se faz isso? Porque na verdade se acha que de qualquer maneira funciona. Perceba o perigo da situação. É preciso, irmãos e amigos, ponderar a respeito da nossa vida, como nós estamos sendo usados aqui nessa terra. Talvez nós estamos, Jesus mesmo foi severo em dizer para os judeus: vocês têm um problema, além de não entrar, ainda estão impedindo outros de entrar. Não foi assim que ele falou? Para aqueles, o judaísmo lá? Amados, então, essa condição é muito interessante. Olha como é muito mais fácil ficar fora do céu do que nós imaginamos. Mas aqui em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus está dizendo o seguinte, olha só, esse versículo que é um versículo que nós conhecemos. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Será que essas palavras diz a respeito da dificuldade que é encontrar o caminho certo? Diz. Aqui ele está apenas pincelando. Olha, vocês pensam que é fácil entrar lá? De qualquer jeito? Porque a maioria vão pela porta mais fácil. Mas não é assim. Saibam vocês que não é desta maneira, não é de qualquer jeito, não é caminhando junto com os demais que se entra, não, pelo contrário, vão cair num abismo. Tem até um desenho na internet que alguém acho que já viu, né? A gente entrando assim, caindo num abismo, né? Entrando na igreja e caindo. Retrata muito bem a situação de hoje, essa religiosidade operante no mundo, né, onde tudo é belo, na verdade, tem levado as pessoas para o final da fila, tem levado na condição de Jesus dizer: olha, talvez aquele que era o primeiro passou a ser derradeiro, e não o contrário. Então, amados, Jesus está dizendo: olha, o caminho e a entrada para o céu não é fácil, porque existem critérios para estar lá. Dentre esses critérios, amados, a Bíblia diz que é preciso primeiramente crer em Cristo. Esse é o critério principal, a fé. Nós precisamos saber, amados amigos e irmãos, que por conta do pecado o homem foi separado da comunhão com Deus. Nós sabemos disso. Que homem? Todo homem. Nós e também aqueles que não estão aqui estão separados, foram separados por conta do pecado, mas que através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que Deus escolheu para ser o Salvador dos homens, a esse, por conta do seu ato na cruz, ele trouxe de volta essa comunhão.
mas a saber, aqueles que creem no seu nome. É isso que consiste a fé, e esse é um critério importante. Ter fé em Cristo, saber que Ele é o Salvador, somente Ele. Olha como as pessoas são enganadas facilmente. Tem dominação por aí que atribuem outro meio de salvação. Não. O que fez o ato na cruz foi Cristo Jesus, somente Ele, amém? Conforme, eu gostava muito do pastor Steve quando falava, não foi Pedro, não foi Paulo, ou um outro que nós achamos, grande diante de Deus, não foi. Quem fez o ato foi exatamente e unicamente Jesus Cristo, e a fé precisa estar nele, para a salvação das pessoas. Não existe mediadora, tem um mediador, amém? Não tem mediadora. Amado, nós precisamos saber disso. Jesus é o caminho. Você, meu amigo que nos ouve essa noite, Jesus é o caminho e é o único caminho. Em Romanos capítulo 6, 23, deixando um pouquinho aqui, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 6, 23, ele fala, porque o salário do pecado é a morte, é o que nós merecíamos, é a condição do homem sem Deus, é a morte, mas ele está dizendo, olha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o ato que fez Jesus Cristo em favor da humanidade, mas daqueles que creem. Por isso que a fé é importante, precisa crer em Cristo. Em João capítulo 1:12 nós já conhecemos, está dizendo, olha, a todos quanto receberam o Filho de Deus, deles o poder de serem chamados filhos de Deus, mas preciso ter o quê? Crer no seu nome. Haja visto que Jesus, Ele mesmo se identifica como sendo o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, não existe outro. Mas amados, alguém pode estar dizendo, ixi, mas aí é fácil, o crer em Cristo é tão fácil, todo mundo crê, até aquelas pessoas que nós mencionamos lá, ou talvez até nós estamos pensando neste momento, eu creio, já fiz até minha profissão de fé, há 25, 10, 15, 20 anos atrás, estamos todos aqui nesse primeiro critério, mas tem um outro critério que ele fala também, e ele deve falar conosco, porque logicamente crer em Cristo não significa simplesmente acreditar que Ele existe, e aqui talvez começa aquela condição do que eu penso, começa a cair por terra. Será que essa é a nossa condição de imaginar, que é somente de imaginar que Ele existiu? Tem gente que nem aqui isso acredita, mas a maioria da humanidade acredita que Cristo veio ao mundo, até porque há provas, de que achados arqueológicos que dizem que realmente, eu tenho uma revista lá que eu fiz questão de guardar, sobre arqueologia, e há provas mesmo de que Ele existiu, especialmente de época do rei Davi para cá, já acharam muitos achados, de caixas, em nome de Jesus tal, mas não basta isso, acreditar que Jesus Cristo existiu, não basta, porque a Bíblia fala que a fé vem acompanhada de uma coisa chamada obras, e amados, aqui é que muitas vezes nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer, a minha fé está sendo acompanhada de obras, ou, em outras palavras, os chamados frutos de arrependimento. Logo então, se eu tenho fé em Cristo,
a minha vida deve mostrar. Amém? Como é que está a minha vida? Como é que estão a minha conduta neste mundo, especialmente perante os homens? Em Efésios capítulo 2, versículo 10, está dizendo o seguinte, que Efésios 2:10 diz que, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Perceba que está ligado, não tem como eu crer em Cristo se a minha vida não mudar, é isso que está dizendo. Como é que diz 2 Coríntios 5:7 mesmo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é automático. Amados, isso é só um outro critério que a Bíblia ensina, e isso nada mais se chama do que obediência. Logicamente, então, nós estamos falando que para nós estarmos dentro daquilo que Deus quer, nós precisamos não somente crer em Cristo, mas que isso muda a nossa vida, faz com que a nossa vida seja mudada aos moldes de Deus agora. Aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. E assim tantos outros versículos que a Bíblia menciona, de dizer que isso agora a deve acompanhar, e que aquela vida antiga, ela é excluída. Mas percebe então, eu não quero nem chamar a atenção para que o mundo pense então, como que o mundo está errado com relação a isso, a esse negócio de morreu ou está com Deus. O que você pensa a respeito depois de ouvir um negócio desse? Mas eu não quero nem chamar agora a atenção para o mundo, eu quero chamar a atenção para a nossa vida em particular. Como é que está sendo os nossos afazeres no dia a dia? Nós que uma vez professamos a fé em Cristo, mas as obras têm acompanhado a nossa vida como um todo. Isso eu estou dizendo que não é particularidade de para alguns, não, é para todos nós. A cada dia a nossa vida precisa ser moldada. E com certeza você e eu deve ter muitos defeitos. Mas o que nós estamos fazendo para melhorar isso? Ah, não, irmão, mas o irmão está falando que nós vamos estar perfeitos. Não, provavelmente que não. Mas você ainda tem aquela consciência dolorida por conta de erros que você faz? Isso cada um pode responder. Alguma coisa ainda bate na consciência de dizer, não foi legal? Porque, amados, a pior coisa do mundo é dizer o seguinte, isso o mundo está cheio também, eu fiz um negócio errado, rapaz, estou arrependido, mas amanhã eu faço de novo, estou arrependido de novo, e de novo, e mais uma vez. Será arrependimento isso? Talvez não. Irmão, por isso que nós precisamos diariamente pautar a nossa vida como um todo e dizer, Senhor, como é que eu estou? Esse é um critério para estar na tua presença. Tem gente que diz o seguinte, vai fazer o que lá no céu, né, rapaz? Olha aquela chatice. Mas, gente, como é que nós podemos pensar numa coisa dessa? Será que vai ficar o dia inteiro, 24 horas? Nem tempo não tem. Ele diz que a Bíblia diz que nós não imaginamos isso, nem precisa imaginar, para não cair em discreto. Nós precisamos nos ater à questão de que aquilo que o olho não viu e nem subiu ao coração, são as coisas que Deus preparou, e não ficar imaginando, nossa, mas é a vida inteira louvando a Deus. Eu prefiro acreditar que será um lugar maravilhoso, amém? Conforme Paulo diz numa carta dele, eu tenho vontade de deixar esse corpo e ir para lá, que é incomparavelmente melhor. Ah, mas essa terra tem deixado as pessoas tão calejadas que estão querendo ficar aqui.
Apesar de todos esses problemas que tem apresentado no mundo, as dificuldades da vida, tem gente querendo ficar aqui, amém? É ruim até de falar, né? Estão construindo coisas aqui, estão se dedicando tudo aqui, pelo fato de não conhecerem o que a Bíblia, pelo menos, não estou dizendo literalmente, porque já falamos, não sabe, nós não sabemos, mas olha, nós sabemos que este mundo aqui não trará nada. Os recados da Bíblia: pensem nas coisas que são de cima, nas coisas que não são perecíveis, que nem a ferrugem, nem um ladrão rouba. Tudo isso são preceitos para nós, amados, mas nós estamos envolvidos cada dia com as coisas daqui, e nós vamos falar um pouquinho. Isso tudo são preceitos ou pretextos para nos tirar do foco do céu. Sinceramente, amados, logicamente então, critérios, não vou falar demais, provavelmente deve ter mais, mas basta apenas esses dois: dizer, olha, a fé é importante, mas ela precisa vir acompanhada de obediência, porque está cheio de gente se declarando cristão, crentes, mas que não obedecem. As suas vidas são um lixo, não há diferença com o mundo, e no dia a dia nada se eleva de grau, de porcentagem na vida dessas pessoas. São basicamente, desde o tempo que tem aquele batidão, enquanto a Bíblia deve está dizendo para que nós estamos tendo o aperfeiçoamento até chegarmos à estatura perfeita de Cristo. Mas tem muita gente que parou no meio do caminho e não querem, pelo fato de não conhecerem o céu. Amados, a fé verdadeira gera essa transformação, ela é automática, e nós precisamos nos ater a esse detalhe. Em Tito capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: fiel é a palavra, isto quer que deveres afirmes, para os que creem em Deus, que é o nosso caso, ou que nós um dia professamos, aqueles que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, é um mandamento, é um dever nosso, cada dia mais aplicar-se às coisas boas, às coisas que são agradáveis a Deus, aquilo que é da vontade de Deus. Isso se chama obediência. Desta maneira, amados, não é tão fácil adentrar os céus. Fácil sim é ficar fora dele, que é o nosso título. É mais fácil ficar fora dele. Em Lucas capítulo 13, ele está dizendo o seguinte, mais uma palavra de Cristo, e olha só a palavra que ele usa aqui, esse verbo. Lucas capítulo 13, versículo 24, está dizendo o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiar é mais do que lutar, é batalhar mesmo, é gastar todo o esforço que for possível. Não é algo automático assim. Essa é a nossa vida, irmãos. Nós estamos conversando hoje lá com o irmão Ari, e é um fato interessante. Eu não sei se vocês creem da mesma maneira que eu, mas perceba que na nossa vida tudo está fácil. Tudo bem, nós estamos vivendo uma crise aí, né? Realmente o preço da carne ficou brabo, né? Não é só da carne não, né? Lá em São Paulo também tá bruto lá, Rutinha? Não é só a carne não, né? É o arroz, é o óleo. Mas amados, perceberam ainda que tudo que nós queremos, nós temos? E quando nós olhamos para aquelas passagens de Cristo que fala que não poderão comprar nem vender, e que se escondiam pelos antros e cavernas da terra, hein, irmão Ademir? O que o irmão pensa a respeito?
Nós estamos longe e talvez nem preparados para aquele momento. Ou vocês acham que não vai acontecer? Eu vejo uma coisa aqui, amados irmãos, cada dia, conforme eu disse no começo, cada dia as coisas erradas têm estado certos. Se você vê um pouquinho a mídia, meu Deus, né? Nós estávamos até falando a respeito disso, né, irmão? Nós estávamos falando, eu falei, é a nossa mensagem, mas olha, antigamente chamava o cara de orelhudo, né? Orelha, né? Orelhona. Hoje não se pode falar nada mais. Né? Nós estávamos até brincando, né? O cara que era narizudo, nariz de fornalha. Quantas vezes, né? O perna de pau, o perna fina, não sei o quê. Tem até uma brincadeira nas redes sociais aí. Amados, as coisas que estão tentando disseminar, e a família? E não, eu não quero falar a respeito. E as coisas erradas, ideologia de gênero, aborto e etc, etc. Não, está ganhando vida. Aonde vai parar a posição do crente aqui? Vocês já pensaram? Será que nós vamos ficar continuando a nosso grupinho aqui e sem ninguém dizer, olha, deixa eles lá, enquanto que a palavra de Deus está dizendo o contrário para nós? Ou você está crente que na verdade seremos arrebatados antes? De tudo isso acontecer. Amados, são questões para nós, né? Isto é, nós estamos, só nos mostra que nós estamos caminhando junto com a maioria, e que aquilo que era, provavelmente nós éramos ferrenhos em dizer, eu não concordo, provavelmente nós vamos, se nós começarmos a pensar como um mundo, nós vamos estar dizendo, esse daqui eu já estou passando a mão na cabeça, esse erro aqui já está bonitinho. E muitas vezes nós estamos indo para o mesmo lugar que a maioria. Ficar fora do céu é muito fácil. Para nós finalizarmos, eu gostaria de chamar a nossa atenção para a parábola do semeador. Quem conhece a parábola do semeador? Talvez seja a mais, né? É a mais popular de Cristo. E aquela parábola ela é muito interessante. Eu comecei a pensar nela esses dias atrás, enquanto eu estava lá, e me veio essa ideia muito interessante, que eu vou compartilhar agora com os irmãos. A parábola do semeador, todos nós conhecemos, lembra? E saiu o semeador a semear, e semeou a semente, e ele está dizendo o seguinte aqui, Jesus cita terrenos onde a semente ou a palavra de Deus foi semeada. Lembra lá dos 4 lugares? Primeiro caiu na beira do caminho, lembra lá? A segunda caiu entre pedras, entre espinhos depois, e enfim caiu em terra boa. Mateus 13, se alguém tiver próximo aí, volta um pouquinho e nós vamos rapidamente meditar algumas verdades aqui. Mateus capítulo 13 agora, nós estávamos em Lucas 13, agora nós vamos para Mateus 13, ele está dizendo, ele está contando justamente, depois ele vai explicar as palavras, né? Mas está dizendo aqui no versículo 3, né? E falou-lhes muitas outras coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60, e outra 30. Amados, eu só queria compartilhar com os irmãos uma condição aqui. Percebam que em 3 ocasiões, a semente não vingou. Perceberam aí, né? Se nós fôssemos, não sou nenhum matemático não, mas se nós fôssemos fazer uma porcentagem aqui, nós poderíamos dizer que 75% de chance não chegou lá, e que 25% apenas chegou. Mas não é essa a questão, não tem nem dizer, nossa, olha, não sei nem isso, mas ele está dizendo a quantidade de 4, apenas uma vingou. Olha a quantidade de coisas que não foi possível chegar lá, no nosso objetivo, que é, no caso, chegar à presença de Deus, estar com Ele para a vida eterna, para sempre.
por conta de detalhes que cercam a nossa vida, e que muitas vezes agora eu não quero jogar para o mundo, mas eu quero jogar para nós, mas que nós como servos de Deus também precisamos estar falando para o mundo. Olha, a maneira como você crê a respeito não é certa, não é correta, assim como os desafios que eu acredito que virão pela frente para nós, devem ser muito grandes também, ou enormes, né? Mas olha que interessante, 3 ocasiões a semente não vingou, e podemos ver claramente quais foram os motivos, porque ela não vingaram. São os motivos que nos afastam do céu. E eu quero falar rapidamente a respeito desses motivos. O primeiro deles, amados, se chama distração. No versículo 19, ele está dizendo o seguinte, desse mesmo capítulo: ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então ele fez a questão porque a palavra funcionava desta maneira, e é interessante isso, né? Ele utilizava de uma linguagem onde o povo entendia, para mostrar algo que ele queria falar. É por isso que ele usou essa questão da semente, mas o entendimento é a distração, percebe? Esse daí é aquele que você joga a palavra, que pode ser cada um de nós agora, estamos ouvindo, mas olha, ai, que sono, rapaz. E se alguém está ligado na política aqui, está dizendo, rapaz, não é o nosso caso, não, só queria usar, nossa, como é que será que está lá? Não tem ninguém aqui com esse pensamento, mas algum outro pensamento de dizer, rapaz, olha, eu estou cansado demais. Esse é o que caiu na beira do caminho, e vem alguma coisa aí, faz com que você não ouça a palavra, ou que não a aguarde conforme deveria, ou que mesmo que aguarde, mas que passando um certo tempo, chega na sua casa, e já aconteceu com você, de dizer, rapaz, nem lembro mais a palavra, hein, rapaz, que foi falado mesmo, ou então fala, não, quem falou foi o Arino, mas do que ele falou mesmo? Falou de semente. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, amados. E eu quero chamar a nossa atenção para a nossa vida mesmo. Distração, amados, nos deixa fora do céu. Como impressiona a preocupação das pessoas com as coisas deste mundo, os títulos que este mundo oferece. Tudo é mais importante do que estar na igreja. Tudo é mais importante saber do que a palavra de Deus. Isso tem sido a nossa vida, isso tem sido o tempo que nós gastamos para Deus. Você consegue mencionar a quantidade que é separada para esse fim? Os teus esforços cada dia, como tem sido? Porque por trás disso tem a correria da vida, tem o que eu vou comer e vou beber amanhã, que Jesus muito bem disse. Não se preocupeis com isso, mas nós estamos cada dia, mas eu tenho meu nome lá no Rod Mendes, eu criei em Cristo um dia, mas ele está dizendo, olha, tem vindo as aves do céu, e tem tirado cada dia a nossa resistência. Muitas vezes nós estamos naquela, usando uma figura bem literal, aí nós estamos pensando, opa, tem uma dificuldade aqui, rapaz, cadê a espada, hein, cara? Será que eu deixei na igreja? Não sei, cara. E é assim que nós nos portamos diariamente. Nem a espada nós não sabemos onde colocou. Eu estou dizendo da própria palavra de Deus mesmo. Ela está lá, só espero que não esteja como muitos aí, aberta em cima do criado mudo no livro de Salmos, Que uso você tem feito dela, meu amado irmão? Que tempo você tem se dedicado a isso? A oração? Distração tem sido a causa de muitos ficarem fora, fraquinhos.
na casa de Deus, à mercê do inimigo. Eu vejo que hoje em dia tem uma mentalidade muito interessante de pessoas que já passaram por aqui, mas que hoje se encontram fora, mas consideram como filhos de Deus. Você conhece pessoas assim? Já viu? Porque acreditam que a fé continua, não mudou. Não coloca mais o pé na igreja, mas isso não é importante. É importante, amém? É importante. Distração tem sido a causa. Lucas 14, coloca um dedo aí, porque nós vamos voltar aqui. Lucas 14, só. Ixi, irmão, tem horário aí que eu tô sem. Ah, tá aqui, opa, não, tá tá acabando, tá? Tem um. Já deixaram até um relógio aqui para mim, rapaz. Eu preciso perder esse título que eu peguei, né? Que eu não vou nem citar porque a mensagem está sendo gravada, né? Mas olha só, em Lucas 14, Jesus está dizendo apenas algumas coisas que muitas vezes somos nós, as nossas atitudes. Lucas capítulo 14, versículo 18, lembra? Foi convidado as pessoas e todos, versículo 18, e todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Quantas coisas que têm sido mais importantes para nós do que estar na presença de Deus? Distração nos mantém fora do céu. Mas, amados, o segundo motivo é a tribulação, que está no versículo 20 do capítulo de Mateus, capítulo 13. É a continuação da parábola. Ele está dizendo, olha, outra coisa, né? Ele está dizendo agora no versículo 20 e 21, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quem não tem tribulação na vida? Vamos ver, quem tem uma vida não tribulada? Não peço não. Eu sei que a vida nossa é cheia de dificuldades, não é? É dificuldades, um tem carência em alguma coisa, outros em outras, mas isso, amados, não é motivo para nós nos afastarmos de Deus, amém? Talvez uns por falta de trabalho, por isso e aquilo, mas não vamos. Já teve gente aqui, acho que já disse isso antes, né? Teve uma pessoa aqui que eu não esqueço dela, que ela disse: rapaz, enquanto eu estava naquela igreja, a coisa ia de mal a pior. Não, sai fora daquela igreja. Não é assim, porque a palavra de Deus já está dizendo: olha, é isso que te escandaliza? Se for isso é o que mantém pessoas fora do céu. Tribulação. Quando na Bíblia que disse que se você crê em Deus, tudo vai ser de vento em popa? Não, pelo contrário. Eu não encontrei nada na Bíblia que disse: olha, o crente não tem doença, ele está livre de qualquer mal, não perde o emprego, né, Sônia? Não é difamado, todo mundo gosta dele, é uma pessoa querida. Não. Muitas vezes nós temos inimigos que não gostam de nós pelo nosso porte. Outros têm inveja e por aí vai. Mas o fato é que nós sofremos, o fato é que nós somos atribulados, o fato é que nós morremos de doença, nós perdemos o emprego e tantas outras coisas que acontecem na vida. Mas o grande segredo é que isso não nos deve afastar, amados, do nosso propósito, amém? Que é chegar na presença de Deus. Lá sim não haverá nada disso, mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos. E olha,
A dificuldade que a vida proporciona dificilmente são superadas pelo contentamento e pela paciência em Deus, e realmente é. Nós ficamos sem paciência diante da dificuldade, nada está bom. É uma verdade para nós mesmos, a começar por mim. Nada está bom. Mas, conforme diz um ditado, será que podemos dizer, como que é aquele ditado que fala que render nunca, não, como que é? Retroceder nunca, render-se jamais, amém? É assim, amados. Mas ele está dizendo bem claro, as dificuldades da vida são motivos para as pessoas ficarem fora do céu. É isso que o pedregal simboliza. Olha, não, porque pensa que na verdade estar na presença de Cristo é tudo mil maravilhas. Nossa, agora minha vida vai caminhar. Não é assim. Não é assim que funciona. Em 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, ele diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13 diz: Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. É apenas um dos versículos que diz: olha, a nossa vida é de tribulação, mas precisamos manter a fé, precisamos superar. O terceiro motivo diz respeito à sedução, amados. Sabe o que é sedução? É algo que vem para nós com a intenção de nos fazer tirar do foco. E é o que diz o versículo 22 do texto de Mateus capítulo 13. Ele está dizendo o seguinte, a respeito das sementes lá. Mateus 13 diz, versículo 22: E o que foi semeado entre espinhos é que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Amados, isso é um outro problema muito claro, porque ele trata da sede e o desejo pelas coisas materiais que nós temos. Nós já falamos aqui quanto desejo, quanta dedicação às coisas deste mundo. E eu não estou dizendo que é pecado, não. Eu estou dizendo que, olha, como é que está a nossa vida perante Deus? Tem se dirigido na mesma proporção? Os nossos esforços, a nossa inteligência, os nossos dedicação, etc. Ou nós estamos seduzidos cada dia mais pelas coisas que o mundo nos oferece, imaginando que vamos ficar aqui para sempre. Imaginando que vamos ficar aqui para sempre. Qualquer apego a qualquer coisa que exista neste mundo pode ser a nossa armadilha. Você já parou para pensar isso? Talvez estejamos indo longe demais. E quando nós falamos de sedução, é o apego a tudo que nós temos. E a palavra de Deus é muito clara, nas próprias palavras de Cristo, o que ele diz a respeito? Quem ama ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ou qualquer outra coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Você já parou para imaginar o que vem a ser isso? É dizer, olha, eu me dedico muito mais a isso daqui. Ele está dizendo, não é para se dedicar. Em outras palavras, está dizendo, olha, nós precisamos perder a nossa vida para ganhar alguma coisa, mas nós estamos tentando ganhar as coisas e vamos estar perdendo a vida. Esse é o trocadilho que ele faz lá. Tem umas coisas na Bíblia que é assim, a gente não estamos querendo colocar isso como, né, quando ele diz lá, eu entendo de uma maneira interessante até onde quer chegar, né? Sobre aquela questão, por exemplo, de se alguém acha que
é melhor arrancar um olho. Quem que vai arrancar um olho? Mas eu até entendo que, se for preciso, para não ficar de fora, faça. Entra cego, entra sem uma perna, entra sem um braço, que é a condição. Entra sem o seu pai, entra sem a sua mãe, entra sem a sua esposa. Mas, irmãos, não estou dizendo, né? Não, vou ter que abandonar. Não é isso, é isso que eu estou dizendo. Não é dessa maneira. Mas, se for preciso, é só para ver a gravidade de que as coisas estão muito mais próximas do que nós imaginamos. Mas nós estamos apenas dizendo: não, tá bom assim, vamos levando aí. Não, olha, nós precisamos nos ater mais, amados. Nós precisamos estar preparados para muito mais coisas que podem estar aparecendo por aí. Ou conforme diz o nosso hino, né? Nós estamos deitados em berços esplêndidos. O hino nacional. Nós precisamos estar preparados. Amados, pode ser a nossa armadilha. Em Lucas capítulo 12, 20 também está dizendo uma coisa. Ele falando: olha, você que tem feito, dizendo: olha, agora já consegui construir celeiros, né? Agora, alma, come, bebe, folga. E ele está dizendo: louco, esta noite vão te pedir. E o que vocês têm preparado, para quem será? Amado, é envolvimento com as coisas deste mundo que tem cada dia mais nos levado a fazer e buscar, e ter, e possuir, e ser alguém. Eu fico imaginando isso, não sei até onde que nós vamos aprender, né? Mas a Bíblia sempre fala: não, você quer ser melhor? Não, mas o melhor... O que Jesus disse lá para as pessoas? Aquele que quer ser Senhor, seja o vosso servo. Nós queremos ser o primeiro, mas ele está dizendo: olha, os primeiros serão derradeiros. O contrário também vai acontecer, os derradeiros serão primeiros. Olha o tanto de exemplo para nós. Tem aquele detalhe que eu me lembrei agora, né? Olha, quando você for convidado para uma festa, não senta nos primeiros lugares. Pelo contrário, senta lá atrás. Que é chato, né? E a gente fica imaginando como são palavras bonitas de se ouvir, né? E a gente entende. Alguém vai dizer: não, Dilma, tem como você sentar um pouquinho mais lá atrás? Tem um cara mais chegado que você. Não, senta lá atrás, que alguém vai dizer, fala: ô irmã Dirce, por favor, só para que senta para cá. Olha o tanto de exemplos bonitos que a Bíblia nos dá. Mas nós queremos sempre fazer o contrário, irmãos. E ninguém aqui está colocando a fé de ninguém em dúvida, não. São só passos que ele está dizendo bem claramente: olha, tome cuidado, nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Assim como ele diz: pelas árvores conhecereis os frutos, nós precisamos nos ater também a esse detalhe, né? Que pode ser que eu olho para mim e diz: rapaz, mas eu sou uma árvore ruim, meus frutos, eu estou imaginando que meus frutos são bons, mas não são. E nos enganando a nós mesmos. Mas, amados, para nós finalizarmos aqui, 3 coisas que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Toma cuidado com a distração, a tribulação e a sedução. Mas eu quero fechar com um quarto e último motivo, que é a percepção, que é o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Isso é percepção. Isto é uma consciência do que é Deus, que nós devemos ter. Nós precisamos saber, amados irmãos e amigos, especialmente amigos, nós precisamos saber que Deus, somente Deus, na sua infinita misericórdia, pode resgatar pecadores. Você precisa crer nisso. Pela infinita misericórdia de Deus, só Ele pode fazer isso. Só Ele pode resgatar pessoas. É por isso que Ele enviou Cristo Jesus, para fazer isso, trazer de volta para o seu reino eterno. Mas nós precisamos também saber que Deus, na sua infinita justiça,
Ele também pode punir a todos quanto não o obedecem. E Ele vai fazer. E se um dos critérios que nós falamos é fé e obediência, Ele vai punir a quem não obedece, ainda que diz que crê, ainda que esteja talvez dentro da igreja, ainda que se diz crente, ainda que se diz cristão, mas não vive e age como tal, Ele vai punir. E esse é o conhecimento que nós precisamos ter. Essa é a percepção que nós precisamos ter a respeito dele, para de fato adentrar o céu. Só para nós finalizarmos, um último versículo em 1 João capítulo 2, diz o seguinte, 1 João capítulo 2, versículo 6, e aqui não tem segredo, é tiro curto, e não tem jeito de mudar. 1 João capítulo 2, versículo 6, onde diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não tem segredo, estamos nele, amém? Precisamos andar como ele andou, não tem jeito, só assim nós vamos estar também na sua presença, amém? Que Deus assim pudesse abençoar a todos, especialmente a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmão,